O presente trabalho, intitulado Avaliação do efeito antinociceptivo do canabidiol na dor neuropática e mecanismos endógenos envolvidos neste evento, foi desenvolvido no Laboratório de Dor e Analgesia pelo aluno Douglas Lamonier de Almeida, sob orientação do professor Dr. Tiago Roberto Lima Romero. A neuropatia é uma condição complexa de etiologia diversa e ela é caracterizada por diversas alterações periféricas e centrais, principalmente alterações periféricas, tais como o aumento da quantidade de canais para sódio nos tecidos periféricos, levando ao aumento da excitabilidade neuronal, que por sua vez causa um aumento da liberação de glutamato e consequente ativação de receptores NMDA em neurônios secundários do corpo dorsal da medula. Além disso, uma redução da aferência GABAérgica, então redução de aferência inibitória de neurônios de segunda ordem, faz com que aumente muito a quantidade de estímulos, ou então o aumento da aferência nociceptiva, que caracteriza principalmente os principais sintomas da dor neuropática, que são a hiperalgesia, que é uma sensação dolorosa exacerbada frente a um estímulo normalmente doloroso, a alodinia, que é uma sensação dolorosa frente a um estímulo não doloroso, e a dor espontânea, que é uma sensação dolorosa na ausência de qualquer estímulo doloroso. Atualmente, o tratamento disponível para dor neuropática é feito com antidepressivos tricíclicos e anticonvulsivantes, só que somente 30 a 50% dos pacientes reportam uma melhora significativa com esses fármacos, e além disso, a quantidade de efeitos adversos, como a síndrome serotoninética, aumento do apetite, ganho de peso, diminuição da libido, sonolência e fadiga, todos esses efeitos adversos associados à não eficácia total desses medicamentos faz com que seja necessário o desenvolvimento de novas abordagens terapêuticas para o tratamento da dor neuropática. Nesse contexto, vem o canabidiol, que é o segundo componente farmacologicamente ativo mais presente na cannabis, mais abundante na cannabis, e diferentemente do THC, que é o principal componente farmacologicamente ativo, o canabidiol não tem efeito psicotomimético, que é ele não tem o efeito de causar a onda associada com o uso de cannabis. E diversos trabalhos da literatura vêm demonstrando resultados positivos com o canabidiol para o tratamento de epilepsia, ansiedade, transtornos alimentares, insônia e dor, tanto dores inflamatórias quanto dores neuropáticas. E o canabidiol tem esse potencial para essa diversidade de condições devido à sua diversidade de mecanismos de ação. Então, o canabidiol atua sobre vários alvos moleculares, de membrana e intracelulares, que são responsáveis pela diversidade de efeitos que ele tem nas mais diversas condições. Portanto, o objetivo desse trabalho foi verificar o potencial analgésico do canabidiol no tratamento da dor neuropática e estudar os possíveis mecanismos responsáveis por essa ação analgésica. Para isso, nós utilizamos camundongos suíços machos, com livre acesso à água e à ração, mantidos em ambiente termicamente controlado, em um ciclo claro-escuro de 12 horas. Esses animais foram submetidos à cirurgia de constrição do nervo ciático no membro posterior direito. Foram submetidos, então, 2 ligaduras pela cirurgia de constrição. Para avaliação do limiar nociceptivo, nós utilizamos o analgesímetro, que é a técnica de Randall e Selito, mostrada aqui na foto, e o que nós observamos é o reflexo de retirada de pata, assim que o animal percebe a sensação dolorosa frente ao estímulo mecânico que é exercido pelo aparelho. As vias de administração de fármacos. O canabidiol foi administrado por via sistêmica, via intraperitoneal, então efeito sistêmico, e as demais drogas antagonistas e inibidoras foram administrados pela via intraplantar. Os animais foram operados no dia 0, mantidos durante 11 dias de estabilização após a cirurgia. No 11º dia tem o início do tratamento com canabidiol, são feitos 10 tratamentos diários de canabidiol até o 21º dia, no qual é feito o último tratamento com canabidiol e os testes associados aos testes farmacológicos com os antagonistas e inibidores farmacológicos de cada alvo.
Esses animais foram separados em 4 grupos experimentais: os falso-operados tratados com veículo, falso-operados tratados com canabidiol, verdadeiramente operados tratados com veículo e verdadeiramente operados tratados com canabidiol. Como primeiro resultado, nós percebemos que o canabidiol, na dose de 20 mg por quilo, induz analgesia máxima 30 minutos após a sua injeção. A dose de 2 mg por quilo produz analgesia intermediária e a dose de 0,2 mg por quilo não produz alteração no limiar nociceptivo. E essa analgesia se mantém durante os 10 dias de tratamento com o canabidiol, tanto na dose de 20 quanto na dose de 2, mostrando que o canabidiol produz analgesia máxima de 30 minutos após a injeção do seu efeito analgésico e se mantém durante 10 dias de tratamento, sem causar tolerância. Em seguida, nós partimos para avaliar os alvos moleculares, e os principais foram os receptores 5-HT1A e TRPV1. Então, as barras brancas são os animais Schwann falso-operados e as barras cinzas são os animais neuropáticos. Então, os animais neuropáticos têm o limiar reduzido. Quando tratados com canabidiol, eles mostram analgesia, no canabidiol 20 mg por quilo. E essa analgesia é revertida pelo antagonista seletivo do receptor 5-HT1A e ela é revertida pelo antagonista seletivo do receptor TRPV1, mostrando que ambos esses receptores fazem parte do mecanismo analgésico do canabidiol. Partindo para a análise do sistema canabinoide, nós vimos que a inibição da hidrólise de anandamida, a inibição da hidrólise de 2-AG e a inibição da recaptação de anandamida tem o efeito de potencializar o efeito analgésico de uma dose intermediária de 2 mg por quilo de canabidiol, observado pela essa barra que está associado o canabidiol com os inibidores seletivos dessas enzimas. Então, mostrando que a inibição da hidrólise e recaptação de endocannabinoides potencializa o efeito analgésico do canabidiol. De forma semelhante, os receptores canabinoides também estão envolvidos. Então, aqui está o animal neuropático, quando tratado com canabidiol na dose de 20 mg por quilo, mostra a analgesia completa, e essa analgesia é revertida pelo antagonista seletivo de receptores CB1 e ela é revertida por antagonista seletivo de receptores CB2 canabinoides, mostrando que ambos os receptores canabinoides fazem parte desse mecanismo analgésico. Além desses receptores, nós fomos investigar a participação dos receptores opioides e percebemos que os receptores mi-opioide e os receptores delta-opioides estão envolvidos também nesse mecanismo analgésico, uma vez que o antagonismo desses receptores, o antagonismo seletivo desses receptores, reverteu a analgesia induzida pelo canabidiol, porém, o antagonismo seletivo de receptores kappa-opioides não causou alteração no efeito analgésico, que mostra que os receptores mi e delta-opioides fazem parte do mecanismo analgésico do canabidiol. Em seguida, nós vamos avaliar a via do óxido nítrico e, de forma semelhante, aqui percebemos o animal neuropático, quando tratado com canabidiol, ele tem analgesia, e essa analgesia é revertida de forma dose-dependente pelo inibidor seletivo da PI3 quinase gama e pelo inibidor não seletivo da óxido nítrico sintase. Então, mostrando que essas duas enzimas fazem parte do mecanismo analgésico do canabidiol. Em seguida, nós avaliamos qual isoforma da óxido nítrico sintase estava envolvida e somente a inibição seletiva da isoforma neuronal é que foi capaz de reverter a analgesia induzida pelo canabidiol, mostrando que o canabidiol induz a produção de óxido nítrico por meio da ativação da enzima óxido nítrico sintase neuronal para causar analgesia. Em seguida, nós avaliamos a participação da guanilato ciclase. Percebemos que o inibidor seletivo da guanilato ciclase não altera a analgesia pelo canabidiol, mas o bloqueio seletivo de canais para potássio sensíveis ao ATP reverte completamente e de forma dose-dependente a analgesia induzida pelo canabidiol, mostrando que a guanilato ciclase e o GMP cíclico não participam do mecanismo analgésico do canabidiol, mas os canais para potássio sensíveis ao ATP participam desse evento. Dessa forma, nós vamos investigar que outra forma o óxido nítrico poderia estar envolvido com esse mecanismo. Então, utilizamos a inibição da S-nitrosilação com o NEM, N-etilmaleimida, e vimos que a inibição da S-nitrosilação reverte completamente e de forma dose-dependente a analgesia induzida pelo canabidiol, mostrando que o óxido nítrico produzido pela óxido nítrico sintase neuronal ativa diretamente o canal para potássio sensível ao ATP por meio da S-nitrosilação, provocando sua abertura. E trazemos essa figura mostrando os diversos alvos que o canabidiol foi demonstrado por atuar nesse presente trabalho.
atua ativando a via do óxido nítrico sintase, produzindo óxido nítrico, que o óxido nítrico causa a abertura dos canais para potássio sensíveis ao ATP, provocando analgesia. Obrigado.